Fala galera do Meu Café Primeiro, como vocês estão? Quem fala é o Rafael Pilon, do outro E, lado está o meu amigo Pedro Rolim. e aí, pessoal? Olha a gente aí de novo. Prazerzão falar com todos vocês. Muito bem, como dissemos no último episódio que participamos, esse ano teremos umas inclusões da Master Plan junto com os nossos grandes amigos do Meu Café Primeiro, sempre trazendo algum tema relacionado à nossa área tão amada, querida e estudada do gerenciamento de projetos. Muito bem. Hoje, a gente escolheu um tema interessante e que a gente escuta bastante essas reflexões, não só no mundo corporativo, mas também no mundo acadêmico. Sempre que a gente tem alguma reflexão com os alunos ou em alguma troca com profissionais de outras companhias, esse tema ele aparece, né, na nossa roda de conversa, que é o seguinte: como que eu começo, como que eu monto, e de fato é necessário existir um time de gerenciamento de projetos na empresa que eu trabalho ou na empresa, né, da qual eu sou o empresário ou empreendedor? Como medir isso? Como fazer isso? Qual a reflexão que eu faço para que eu decida dar ou não esse pontapé no meu time de gerenciamento de projetos? Até fazendo um paralelo interessante, com um dos episódios recentes do Meu Café Primeiro, o Rafa Vulcani refletiu um pouco sobre a necessidade, ou o quanto a presença de um líder de projeto, de um gerente de projetos, no meu ambiente empresarial, ele é ou não necessário. Então a gente vai acabar fazendo uma reflexão um pouco maior em cima desse tema também. Vamos lá, acho que né, antes da gente começar, né, Pedro, até para a gente criar esse contexto histórico aqui do papo, né, importante a gente mencionar que o gerenciamento de projetos em si, ele não é uma área nova. Estima-se que provavelmente desde as pirâmides do Egito, alguém gerenciou, não foram os alienígenas, né? Ou será que não? Alguém gerenciou para que esse projeto tenha acontecido e outros projetos aí, grandiosos ao longo da história. O que se passa, né, se eu fosse traçar uma linha do tempo do gerenciamento de projetos, ele tem alguns marcos importantes. Um deles, com certeza, é em 69, a criação do nosso querido PMI, o Project Management Institute, então o Instituto Global de Gerenciamento de Projetos, muito popular, que produz, publica o PMBOK, né, o nosso livro de conhecimento do gerenciamento de projetos, e tantas certificações importantes do meio, entre elas a PMP. Então, em 69 tem um marco muito importante que sinaliza ou oficializa, talvez, a criação dessa competência como, de fato, uma profissão de gerente de projetos. Isso começou, né, e continuou amadurecendo. Aí na década de 90, algumas práticas ágeis importantes surgem, como o Scrum em 95, o Manifesto Ágil em 2001. Então essa área ela nunca para de se modernizar. Então tem alguns marcos importantes aí temporais para a gente se sintonizar nesse meio. O fato é que ainda hoje esse tema, essa função, esse setor, essa profissão ainda pode ser tratada como uma novidade dentro do meu ambiente, da minha realidade. Importante a gente mencionar também que por muito tempo confundiu-se essa pessoa necessariamente como especialista técnico do assunto objeto do meu projeto. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho ou um projeto ligado à construção civil, o meu engenheiro de obras ali, o meu engenheiro civil, especialista técnico, responsável pelo projeto técnico da minha obra, esse cara também é o responsável por projeto. Até hoje, em alguns ramos, essa pessoa ela se confunde, ela se mescla. Mas já foi provado ao longo de todas essas práticas de gerenciamento de projetos que separar esses responsáveis é benéfico para o meu ambiente
de projetos. Até porque a maioria dos problemas, dos desafios que eu vou ter no meu ambiente de projetos, eles não são problemas relacionados necessariamente ao aspecto técnico desse meu projeto, né? Tem um vídeo muito interessante do Ricardo Vargas que fala exatamente sobre esse perfil do gerente de projetos. E ele reforça muito essa teoria de que a maioria desses meus problemas, eu concordo com ele, são mais relacionados a escopo, a recursos, a comunicação, a estratégias de abordagem. Então, eu ter essa figura como líder do meu projeto e deixar o especialista técnico se concentrar e focar nesses problemas técnicos relacionados ao design, ao projeto ali de prancheta, né, ao desenho, é mais benéfico para o meu meio, né, para o meu dia a dia. Né? O ponto é que nem todas as companhias funcionam desse jeito, né, Pedro? Perfeitamente, Rafael. Perfeitamente. E é legal pegar essa introdução que você fez, né, sobre o tema, e é uma reflexão que a gente se faz constantemente, né? Nós que trabalhamos na área de gerenciamento de projetos e conhecemos bastante do dia a dia da atividade, do dia a dia das empresas, do meio corporativo, né? E também reconhecemos e conhecemos o valor que tem a pessoa que está atuando ali no gerenciamento de projetos, a própria matéria do gerenciamento de projetos, é muito curioso, eu diria, é, as pessoas ou até mesmo as empresas ainda levarem o gerenciamento de projetos com uma certa surpresa ou com uma certa novidade, e isso ainda não estar totalmente difundido no meio corporativo, né? Eu sempre que eu escuto de alguém, de algum colega, de algum amigo, que na determinada empresa, na empresa onde ele trabalha, não tem projetos lá, quem cuida do projeto, como você disse, né, é o cara do produto, é o cara mais técnico e tudo mais. Então eu sempre me pego um pouco surpreso com esse tipo de afirmação, né, do pessoal ali numa conversa simples, mas é algo que me surpreende um pouco. Já há muitos anos trabalhando aí no gerenciamento de projetos e a gente sabe de fato o valor que isso pode trazer para a empresa, né, o valor agregado que isso traz para o dia a dia. Porém, isso sempre me deixa curioso de entender como é que as outras empresas funcionam sem o projeto, sem o gerente de projeto, como que tudo isso se organiza nas corporações, né? Muito bem, eu costumo dizer que é uma grande a escolha, né, a decisão de você partir para esse gerenciamento de projetos, ela é, ela é uma grande luta com a probabilidade de sucesso que eu quero ter perante esse desafio. Então, se eu vou agir naquele deixa a vida me levar, ou seja, eu vou apostar que o projeto vai acontecer, né, meio que como se fosse uma demanda empurrada, né? Eu não estou agindo com o meu 100% para que a probabilidade de sucesso do meu projeto ela seja maior. Então, eu aproxime o projeto do meu sucesso. Quando eu tenho esse departamento de gerenciamento de projetos, isso nunca vai ser uma garantia de sucesso. Porque se assim fosse, vocês podem imaginar que nosso valor hora seria muito maior, né, Pedro? Porque se fosse uma garantia de sucesso, meu amigo, né? É só ter então que eu vou ter sucesso? Oxe, então vamos considerar esse pessoal sempre. E Infelizmente não é assim. certamente as empresas já estariam olhando para Todas isso elas. com muito mais afinco, né? Pois é. Então né, eu estou aumentando a probabilidade de sucesso do meu projeto a partir do momento que eu profissionalizo esse meu desenvolvimento, eu dou o nome, eu de fato coloco uma liderança dentro desse meu projeto e essa pessoa, esse departamento que vai conduzir esse meu portfólio. Então eu estou aproximando o projeto do meu sucesso. Eu acho importante a gente mencionar isso porque jamais vai ser uma obrigação, né? Pô, né? Então se eu tenho um projeto, eu necessariamente preciso de um time de gerenciamento de projetos? Não. O ponto é o quão próximo você quer ficar do seu sucesso
perante a esse desafio que você hoje está vivendo, né? Se eu quero é, né, ter a maior range possível de sucesso, o maior percentual possível de sucesso, a adoção de práticas de gerenciamento de projetos, né, que é esse mix de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas que você vai aplicar no seu projeto para atender os requisitos do projeto, né? Até parafraseando um pouco da definição de gerenciamento de projetos do próprio PMBOK do PMI. Então, se eu quero ter isso, se eu quero não deixar a vida me levar, mas sim tomar as rédeas do meu projeto, eu possuir esse departamento com certeza me aproxima desse sucesso. Esse deixar a vida me levar é bastante interessante da gente também comentar, porque a empresa, cada tempo, né, de cada funcionário, cada tempo investido num determinado projeto, ah, horas de horas das pessoas, horas dos executivos, horas em reuniões, né, tudo isso é o que está criando, né, o trabalho do projeto, ou o que vai gerar lá na frente o produto, né, de fato, do projeto. E se isso tudo não for muito bem executado, não for realizado com muita assertividade, com muita eficiência, eficácia ali no dia a dia, no fundo é dinheiro que está sendo desperdiçado, né? Com Se certeza. isso não for aproveitado da melhor forma. E o Deixa a Vida Me Levar é meio que isso, né? É como se as coisas fosse a gente acreditasse que a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona. Aí também quem já ouviu o outro episódio que nós fizemos aí há algumas semanas atrás, que fala um pouco sobre a complexidade do ambiente de projeto e tudo mais. Então a gente que está no dia a dia, a gente sabe que as coisas não se desenrolam com naturalidade. A solução de um problema na grande maioria das vezes, ela não vem com o tempo se você ficar simplesmente parado aguardando. Então, assim, existe toda uma costura a ser feita com diversos departamentos, considerando as necessidades da empresa, os objetivos do projeto, muitas coisas. A gente vai até falar sobre outras aqui também durante essa conversa, mas tem muita coisa envolvida nesse ambiente. E se você acreditar que isso tudo vai se resolver naturalmente, sem estar organizando informação, garantindo uma comunicação clara e assertiva, e sempre revisitando as necessidades, os objetivos, utilizando de ferramentas e tudo mais, é muito pouco provável que isso vá chegar em algo que realmente é aquilo que a empresa precisa, ou que é aquilo que de fato a empresa está querendo, né? E é justamente por isso que a gente aproxima, a gente não garante, mas a nossa função é realmente aumentar as chances daquele projeto atingir o seu sucesso. E deixar a vida me levar no fundo, quase que ou quase não, mas é um desperdício, né, de tempo, de recursos, de dinheiro e por aí vai, né? Então, eu acho que, apesar das empresas não terem enxergado, talvez na sua plenitude, a necessidade de um gerente de projetos, eu penso que sempre existe esse espaço. Se a empresa ainda não tem, ela certamente poderia já ter essa função ali cuidando do dia a dia dos projetos, né? Fazendo a comunicação, organizando ali minimamente o dia a dia de trabalho, organizando reuniões, produzindo materiais de. Estou pensando num início, é claro, mas certamente há um espaço para um gerente de projeto numa empresa, por mais simples que ela seja ou por menor que ela seja. Eu tenho essa visão comigo porque acredito que isso realmente, talvez se não tem essa função, eu diria já no cargo, certamente tem alguém, talvez, caminhando para atuar ou caminhando para exercer essa função, porque é uma função muito necessária. Se não está no registro, organicamente talvez tenha alguém já atuando de uma forma similar, né? Dando um passo à frente e assumindo a responsabilidade para que aquele enrosco todo
aquela, né, aquele pedregulho chamado projeto ele seja melhor dimensionado, as reflexões do time sejam melhor integradas, né, as áreas sejam ouvidas, as necessidades, os requisitos do meu cliente, dos meus usuários finais, eles sejam de fato ouvidos e atendidos, né? Então, concordo contigo, Pedro, que os desafios do mundo corporativo, eles automaticamente demandam esse perfil, né? Que dê esse passo à frente e faça as coisas acontecerem. E aí que entra, né, o nosso departamento de gerenciamento de projetos e a pessoa do gerente de projetos. Bom, então assim, vamos agora colocar um marco, né, no nosso papo, que eu entendi que de fato é necessário para minha companhia, por tudo isso que a gente já falou nesses 10, 15 minutos de papo, é importante que eu tenha esse profissional, esse departamento. Tá, e aí, né? O que que eu faço? Né? O que que para onde eu vou? Uma das coisas eu entendo que é fundamental para esse início é você entender e mapear muito bem a cultura da sua organização, da sua companhia, da sua empresa, enfim, né? De onde hoje você está atuando, né? O que que é mapear essa cultura? É entender como que as coisas lá funcionam. Eu costumo usar muito a ilustração de que o gerente de projetos, ele é esse profissional que anda para cima e para baixo, para onde ele vai, no cliente, no usuário final, no time, na linha, enfim. Ele anda com uma caixinha de ferramentas. O que que é essa caixinha de ferramentas? Ele coloca lá todas as habilidades, conhecimentos, técnicas que ele aprendeu ao longo da sua carreira. Vejam que eu não estou em nenhum momento falando sobre prática tradicional, prática ágil, porque isso é extremamente importante, mas assim, todas elas são ferramentas. Então eu encho essa minha caixinha de ferramentas com opções, com estratégias para que, diante de um determinado problema, eu tenha a melhor atuação possível, independentemente da escola literária de gerenciamento de projetos que eu vou escolher seguir. O importante é que eu tenha conhecimento e sabedoria sobre essas ferramentas. Então, eu vou andar com essa minha caixinha de ferramentas, entendendo como que é a cultura dessa minha organização, como que as coisas funcionam hoje em dia. Isso é fundamental nesse primeiro step, porque não dá para eu, no dia 1 do meu setor, começar a ditar as regras e como as coisas vão funcionar a partir de agora, porque eu acredito, por experiências prévias, talvez em outra companhia ou do que eu já mapeei aqui, que é assim que tem que acontecer. Não é assim que a gente faz o mapeamento de processo do meu gerenciamento de projetos. Então eu preciso entender como que as coisas funcionam antes, entender a necessidade da minha companhia, ou seja, por que que esse setor foi criado, por que que eu estou nessa função hoje, e eu unindo as duas coisas, necessidades e mapeamento de cultura, aí sim eu dar esse pontapé. Eu não conheço, por experiência, por contatos, por colegas de profissão, experiências muito positivas de quando vem uma nova prática naquele famoso top-down, né? Ó, tem que ser assim a partir de agora. Isso não costuma colher o melhor do meu time. E como mais uma vez eu estou brigando com probabilidades, já que eu estou sempre tentando aproximar o projeto do meu sucesso, eu fazer esse meu procedimento de gerenciamento de projetos ignorando a minha cultura organizacional não é interessante e não me ajuda nessa minha guerra contra as probabilidades, tá? Então é um pontapé importante eu entender aonde eu estou, né? Qual é a minha cultura, como que as coisas funcionam aqui, e ligado à necessidade, eu fazer o mix disso para que eu aproxime as práticas. Eu penso que tem talvez um adicional para colocar nesse primeiro ponto que você comentou, que tem uma coisa está diretamente ligada à outra. Você comentou dessa cultura, né, que é todo esse ambiente organizacional ali que a gente tem, e aí nisso tudo a gente vai ter provavelmente, né, como os processos foram desenhados, como os departamentos foram estruturados, se tem matriz, né, fora do país, se não tem, também às vezes vem um aspecto cultural da matriz, enfim, tem muitas coisas envolvidas nisso. E um segundo ponto que eu gostaria de adicionar, mas que tem um link direto a esse, é como que a empresa está planejando, ou como que ela está formatando a sua estrutura em termos de departamento, e como que isso vai se correlacionar, ou vai se relacionar com o ambiente de projetos, né? Então,
Por exemplo, a gente aqui vai cair naquelas reflexões de como vai funcionar, como vai funcionar o meu time de projetos. Vai ser uma estrutura matricial, onde eu tenho pessoas que são membros do time de projetos, que trabalham diretamente no time de projetos, atendendo as necessidades do projeto, mas que, paralelamente a isso, estão também atendendo necessidades do departamento ao qual elas pertencem e também estão respondendo hierarquicamente a líderes, né, a uma liderança que não está diretamente ligada ou não está hierarquicamente dentro da estrutura do projeto. Então, existe, em algumas poucas palavras aqui, né, mas essa seria uma visão, que é o que a gente chama de matricial. Então, e teríamos a segunda, que é a projetizada, onde as pessoas estão diretamente ligadas a esse time de projetos, sem ter essa concorrência, eu diria aqui, né? Concorrência no dia a dia com outras demandas desse departamento que não responde para a estrutura de projeto, né? Então, digamos que seria um recurso parcialmente dedicado na estrutura matricial e, no caso da projetizada, um recurso dedicado ao projeto, né? Então, assim, tudo isso já começa a entrar um pouco mais na questão técnica do gerenciamento de projetos, mas é muito importante que se tenha que se tenha essa visão, né? Para entender como que os departamentos estão se organizando, qual que é a visão da empresa neste momento para esses departamentos e também entender aquilo que ela quer para o futuro, né? Olhar para produto, qual é o tipo de produto que ela trabalha, né? Enfim, muitas coisas a gente poderia colocar nessa análise, mas eu acredito que entender essa estrutura, pensar no hoje e projetar aquilo que ela quer para o futuro também extremamente essencial para esse início do departamento de gerenciamento de projetos em qualquer empresa. Boa. E assim como esse mapeamento, né, Pedro, a gente escalar membros de time competentes é fundamental para que isso funcione. Importante a gente lembrar aqui, né, cara, que o líder de projeto, o gerente de projetos, ele não faz nada sozinho. Ele é um integrador, né? Ele é um maestro, né? Então ele precisa de um time de competência. A organização, na verdade, precisa desse time de competência para que as coisas funcionem. Então, assim, o líder de projeto, o gerente de projetos, ele vai ter membros de time espalhados pela organização. Então, imagine que cada um desses departamentos, eles vão destacar pessoas que serão membros de time e formarão, nessa estrutura toda que o Pedro comentou, o time do projeto. Não o time de gerenciamento de projetos, mas né, o time do projeto. Assim como esse perfil é importante, logicamente que o perfil do gerente de projetos é fundamental. Eu gosto de quando a companhia forma seus líderes de projeto, particularmente. Gosto dessa ideia. Porque é uma pessoa que nasce no meio, então naquele mapeamento cultural que eu comentei, ele tem, porque ele vem desse meio. A empresa, quando determina que quer fazer, né, esse setor de gerenciamento de projetos, ela patrocina, então ela investe para que isso aconteça, né, o famoso sponsor aí do projeto, então eu tenho um sponsor nesse meu projeto. E eu vou selecionar alguém lá no meu meio que eu entendo que tem esse perfil de gerenciamento de projetos, de gerente de projetos. A gente pode até fazer um episódio especial aí para falar um pouco desse perfil. Então, esse cara ele é pensado, né, nesse meio para ser esse gerente de projetos. E o membro de time ele também é pensado. Então, dentro da minha estrutura, dos meus diversos times multifuncionais, que logicamente que mudam, né, de empresa para empresa, depende muito da natureza, da origem do projeto em questão. Eu preciso de pessoas que também tenham esse perfil, que trabalhem bem em time, que tenham uma boa comunicação, que entenda os processos, que conheça bem da área que ele representa, que ele também tenha uma veia de um mini líder de projeto, porque ele é um representante da área, então ele volta com essa demanda do projeto para dentro da sua área, para muitas vezes dividir essa carga dentro do seu time. Então vejam que só pela definição que eu falei agora do membro de time, você já enxerga nele uma habilidade de gerenciamento de projetos também. É por isso que o treinamento
de gerenciamento de projetos que eu vou executar na minha companhia, muitas vezes é feito pelo próprio líder de projetos, né, quando eu não tenho um escritório de gerenciamento de projetos, o famoso PMO, é, é muito importante porque eu estou cuidando da cultura de gerenciamento de projetos que eu quero implementar na minha companhia. Então vejam que é um trabalho de formiguinha, né, cara, que começa devagar, mas eu vou cada vez mais penetrando nessa estrutura tão complexa, nessa cultura organizacional tão complexa que eu estou tentando transformar. A gente gosta bastante dessa reflexão em cima do perfil das pessoas do ambiente de projetos, né? E acredito que a gente tem visto cada vez mais que o técnico, tendo o interesse da pessoa e tendo essa, essa fagulha por conhecimento, né, por buscar conhecimento, o técnico a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando, com a experiência a gente vai aparando algumas arestas e isso vai se tornando melhor no dia a dia. Agora, realmente, né, o líder do projeto, os membros de time que estarão compondo esse projeto, o brilho nos olhos, como a gente também gosta de comentar, ele é essencial, né? A pessoa ter esse interesse, ter essa iniciativa para de fato se sentir dono de determinados assuntos, dono daquela entrega, entregar com responsabilidade, entregar com empatia, pensando na pessoa, na próxima pessoa ali do fluxo da informação, né? Então, essa questão do perfil também considero extremamente essencial. E é claro que tudo isso é um equilíbrio, né? Pensando numa empresa aí que está iniciando a jornada no gerenciamento de projetos, mas um ponto que eu acredito que junto do perfil, como a gente comentou, e como eu disse, né, o conhecimento técnico ele vai sendo aperfeiçoado, mas um ponto que, na minha opinião, é extremamente importante para esse início é que minimamente uma pessoa desse ambiente tem uma base, eu diria que talvez intermediária no gerenciamento de projetos, para que alguns conceitos eles nasçam já da maneira correta, né? Ou eu penso que talvez ou essa pessoa já sendo, digamos assim, uma pessoa que conhece já com uma certa profundidade o gerenciamento de projetos em si, ou minimamente as pessoas elas precisam estar com esse interesse para estudar, para conhecer um pouco do que é de fato o gerenciamento de projetos, qual é a função de um cronograma, né? Quais são as melhores formas quais são as opções, quais são as ferramentas, como você comentou, que a gente pode aplicar numa determinada situação, como eu posso moderar uma boa reunião, para que serve um steering committee, né? A importância da comunicação, enfim, a gente vai colocar um monte de coisa aqui. Mas eu acredito que para esse início, para que talvez isso tudo nasça da melhor forma possível, um conhecimento básico, talvez até intermediário do gerenciamento de projetos seja essencial para que as coisas caminhem Nasçam corretas, né? e nasçam corretas. Exatamente, é essa a preocupação. Até hoje, né, Rafa, a gente enfrenta, às vezes, determinados questionamentos ou determinadas expectativas que as pessoas criam dentro de projetos que são errados, né? Ou que são erradas, digamos que comparando com a teoria, né? E é meio que cultural, as pessoas aprenderam dessa forma e vão se criando as expectativas, como, por exemplo aquela que a gente está muito acostumado, né? Mas acabou de começar um projeto, me vê o cronograma, né? Como se fosse um enroladinho de presunto e queijo na vitrine da padaria, né? Mas não é o cronograma. Primeiro a gente tem todo um trabalho de escopo para fazer, tem todo um trabalho de planejamento para realizar com o time, para a gente chegar no cronograma, né? Mas não, o cronograma parece que é a primeira grande entrega do projeto, como se ele tivesse pronto lá
devidamente formatado, realizado, só esperando alguém dar o pontapé inicial e eu já entrego o cronograma de cara, né? Na verdade, não, tem todo um trabalho grande para ser feito para se chegar nessa entrega. Então, acho que nascer da maneira correta seria bastante interessante e essencial aí também nesse momento. Boa. E é aí, é exatamente nesse ponto que se eu não tenho esse conhecimento, esse profissional, é onde pode surgir algumas decisões criativas. Uma consultoria, por exemplo, de projetos, pode ser contratada exatamente nesse ponto, onde eu sei que eu quero algo, não tenho profissional aqui, não tenho ninguém capacitado, então eu contrato uma consultoria para que eu inicie esse processo, ou eu contrato um profissional, um PMO ou um gerente de projetos que vai atuar em um escritório, né, em um PMO, para que eu tenha essa possibilidade também. Então, assim, tem algumas formas que eu posso vencer essa minha limitação de conhecimento, mas mega concordo contigo que eu preciso ter um lastro aqui de conhecimento importante para que as coisas façam sentido e não fique mais uma prática ou, né, um setor que na primeira crise no mercado ele vai ser cortado. Não é essa a ideia. Eu tenho que fazer, na verdade, esse meu departamento, essa minha estratégia de projetos ser a força motriz que vai fazer com que a companhia agora vá para frente e não ser um peso a mais na minha estrutura. Se não for para agregar valor, né, galera? Se não for para de fato trazer algo que faça sentido, que melhore o meu dia a dia e que mais uma vez aproxime o projeto do meu sucesso, não tem porquê. Então, para que isso seja assumido na sua totalidade, ele tem que ser feito com muita qualidade. E acho que encerrando aqui, né, Pedro, até caminhando pro nosso final, vejam que a gente optou por fugir um pouco dessa discussão de qual abordagem de projeto seguir. Uma mais tradicional, voltada mais ao PMI, uma mais, né, a famosa prática tradicional, né, de gerenciamento de projetos, ou uma mais ágil, focada em Scrum, ou em outra metodologia ágil. Embora isso também seja de suma importância, em algum momento eu pensar como eu quero que seja essa minha estrutura, eu quero deixar esse nosso episódio e essa reflexão com a imagem do líder de projeto com uma caixinha de ferramenta. Ou seja, esse profissional que eu vou estar formando, contratando ou buscando, né, através de consultoria, a minha formação, ele tem que ser um profissional que de fato conheça isso tudo e, diante do desafio que ele vai encontrar, ele entenda qual é o caminho mais vantajoso, de seguir. Eu não sou fã da gente morrer abraçado com uma prática só porque eu usei ela em algum projeto ou na minha vida e ela funcionou. Então, eu tenho que entender o problema que eu estou vivendo agora e, diante desse problema, para agregar valor, para eu aproximar o projeto do meu sucesso, eu escolhi a minha melhor saída. Logicamente que valem alguns episódios aí que a gente ainda vai lançar ao longo do ano para a gente refletir um pouco em cima dessas práticas, mas acho que não é o momento agora. Eu quero deixar essa imagem desse profissional que hoje tem um nominho que eu gosto bastante, que é do gerenciamento híbrido de projetos, né? O que é esse gerenciamento híbrido de projetos? É exatamente esse profissional que vai conhecer as mais variadas abordagens, metodologias, formas de pensar em gerenciamento de projetos e vai ser capaz de identificar a dor que eu estou sentindo no momento e usar a melhor ferramenta. É esse cara que eu quero. Eu quero um cara que seja especialista em uma ou outra abordagem, mas sim um cara que vai entender o que eu estou passando e vai conseguir abrir essa caixinha de ferramenta e tirar o martelo, a chave de fenda, né? Mas aquela ferramenta que de fato eu preciso, né? E não usar uma ferramenta incorreta perante a dor que eu estou vivendo, tá? Então isso é importante sim, mas não nesse momento, tá? Acho que é um step, é um segundo step que eu faço para que eu escolha qual caminho eu vou seguir. No fundo, é um grande equilíbrio, né? Grande equilíbrio que a gente precisa olhar para tudo de uma maneira macro e saber aplicar tudo isso nas necessidades da empresa. Isso aí. É mais uma vez a luta contra a probabilidade. A gente falou no último episódio sobre a teoria do caos, né? Então, eu estou envolto nesse mundo, né? Nesse ambiente caótico. Né? Hoje mesmo, né, tivemos desafios interessantes onde o conhecimento das práticas, das ferramentas mais diversas nos ajudam naquele momento perante a esse desafio a achar a melhor estratégia e sair desse desafio
bem, né, com a sensação de que, pô, né, avançamos no meu projeto, continuamos construindo valor dentro do meu ambiente. Acho que essa é a saída que todo líder de projeto sonha em ter no seu dia a dia de trabalho, né? É agregar valor, construir valor dentro do seu trabalho e da sua gestão. Então, isso independe da ferramenta, mas independe sim do conhecimento delas, né? Eu sei que é muito difícil se manter 100% atualizado, porque o mundo hoje ele não para de desenvolver novas práticas porque as demandas e os desafios de projetos são cada vez maiores. Mas o profissional estar sempre atento a isso tudo que está surgindo, vejo como de extrema valia para que eu seja esse cara realmente capacitado a vencer os desafios do meu ambiente de projetos. Com certeza. É isso. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Pedro. Sempre um prazer dividir esse papo com você. Espero que vocês gostem aí, pessoal. Então, estaremos sempre por aqui. Mais uma vez, a ideia é que a gente tenha aí no ano algumas inserções interessantes. A gente vai continuar aí pesquisando, pensando e trazendo reflexões interessantes para o nosso bate-papo. É isso. Obrigado, Rafa, mais uma vez também do meu lado aqui. Sempre um prazer conversar sobre tudo isso. Tamo junto. Valeu, pessoal do Meu Café Primeiro. Forte abraço. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.